Nesse vídeo eu quero trazer para você, mais do que regrinhas que você já deve ter ouvido, como planeje o texto antes de começar a escrever, revise o texto, essas coisas. Eu quero te mostrar como que você vai ensinar os seus alunos a produzirem textos de forma mais eficaz. E para isso, você precisa entender primeiro que tipo de texto você vai aplicar. Narrativo, descritivo, dissertativo, informativo. Parece muita informação, mas eu vou te dar o passo a passo aqui. Vou passar brevemente por alguns deles aqui de uma forma mais objetiva, mas antes, lembre-se de se inscrever aqui no canal para vídeos e arquivos toda semana. Então vamos lá. Texto narrativo. O texto narrativo é aquele que conta uma história. Pode ser uma história real, pode ser uma história fictícia, mas ele precisa ter personagens, tempo e espaço, né, onde que está acontecendo. Esse tipo de texto, ele é muito utilizado em literatura, mas também pode ser utilizado para relato pessoal. Então, a criança, por exemplo, contando para os pais sobre o dia dela, ok, é um texto narrativo. Você entende que se você ler, fizer uma leitura de algum livro para os seus alunos todos os dias, pode ser 2, 3 minutinhos de leitura, não precisa ler um livro inteiro por dia. Ou fazer uma roda de conversa com eles, dando 1 minuto por aluno, para eles contarem o dia deles. Não precisa ser todos os dias isso da roda de conversa, pode ser toda segunda-feira. É essencial, prof, deixar claro para eles que a história que você contou ali, ou a roda de conversa que vocês tiveram ali, foram exemplos de textos narrativos. Esse evidenciar isso traz a produção textual para a realidade da criança. Então, se eu falar para eles, vocês vão produzir um texto narrativo. É diferente de você estar lendo sempre para eles, fazendo roda de conversa e falando, olha, sabe isso que a gente fez agora? Se a gente fosse escrever, seria um texto narrativo. Então, narrativo, fácil, ok. E no descritivo, você pode pedir para a criança, me conte como é a sua casa, me faça imaginar o seu quarto. Atividades práticas, assim como você ir no parquinho, estimular a observação e depois desenhar o que eles viram lá e, por fim, produzir um texto, você entende que é necessário você contextualizar os alunos em qualquer tipo de texto. No exemplo desse texto dissertativo, você pode fazer debates em sala de aula, você pode usar temas como animais de estimação, viagens, alimentação, vivências em que os alunos eles possam discutir os diferentes pontos de vista, ler notícias da cidade ou de jogos de interesse dele. E aí sim, antes de você partir para a produção de texto, você ter conversado sobre isso ali que vocês fizeram e, por fim, vai fazer com que eles entendam o que é um texto descritivo, que ele vai estar descrevendo como que eles fizeram as atividades anteriores. Então, você contextualiza o aluno. Quando eu, como professora, entendi as características de cada uma dessas produções textuais e os objetivos delas, ficou muito mais claro para mim como que eu faço para aplicar com as crianças. E você entende que trazendo isso para a realidade deles acontece o mesmo? É diferente do que simplesmente você inserir uma produção de texto e vai ficar aquela coisa monótona, chata, e as crianças vão ficar cansadas de produzir esse texto. Agora, quando ele entende que vocês estão indo ao parquinho para que ele observe, que depois vocês vão fazer um desenho e, por fim, uma produção textual, você já deixa isso claro para eles, fica muito mais fácil para eles conseguirem realizar uma boa produção e terem vontade de produzir o texto, que faz toda a diferença. Por fim, usar materiais que te deem um norte, uma direção, um passo a passo, facilita muito. A maioria das profs já conhece, talvez, o arquivo que eu criei justamente para isso. Esse aqui serve para produções de texto. Você pode colar no caderno do seu aluno, na agenda. Ele é uma base para o seu aluno utilizar depois de todo esse processo de contextualização que você fez. Assim fica claro para as crianças. E qual turma que pode usar? Esses daqui, os tópicos deles, eles são bem objetivos. Então, para primeiro e segundo ano, você vai basicamente responder, eles vão basicamente responder as perguntas e criar uma coerência entre as informações através desses tópicos. Então, aqui na primeira pergunta, ele fala assim, quando aconteceu? Então, até cita exemplos. Certo dia, muitos anos atrás. Depois, onde aconteceu? Em uma floresta, em uma praia, em um deserto? Quem? Quem estava participando? O nome, as características.
características físicas, características não físicas. E aí a gente vai para o desenvolvimento. Basicamente, primeiro e segundo ano, eles vão estar respondendo essas perguntinhas usando esse aqui como uma base. Já o terceiro, quarto, quinto ano, por exemplo, eles vão ter que descrever mais, exemplificar mais, estruturar mesmo o texto deles. Mesmo que você contar uma história em 1 minuto e você poder contar essa história em 10 minutos. Os personagens, os fatos principais, o final, você vai contar nas duas situações, em 1 minuto e em 10 minutos. Não vai mudar o personagem, não vai mudar o final ou não vai mudar o fato principal. Mas com certeza você vai detalhar muito mais quando você tiver 10 minutos do que naquele 1 minuto. Então, um exemplo que eu deixei aqui disso é a realidade que você vai aplicar com seus alunos de primeiro e segundo ano. É como se eles não tivessem que dar tantos exemplos, entrar tanto no universo daquela produção textual. Eles são mais objetivos. Já os amigos lá do terceiro, quarto e quinto ano, eles têm que dar uma estrutura muito mais densa para a produção deles. É como se o leitor que fosse fazer a leitura ali do texto deles tivesse que entrar naquele universo. Aí tem arquivo para texto narrativo e dissertativo. Neles também tem tópicos de cada uma das partes necessárias e a aplicação ela ocorre da mesma maneira. O que muda? Aqui os tópicos são para textos narrativos e aqui para textos descritivos e informativos. Leitura, ensinar diferentes tipos de textos melhora, inclusive, o comportamento dos alunos. Pensa comigo, uma aula cheia de teoria que aparentemente você nunca vai aplicar é entediante. Agora, uma aula que traz a rotina do aluno, traz as vivências do aluno no conteúdo, é muito mais interessante. Eu vou deixar o link das atividades aqui na descrição e também o link de um vídeo que eu fiz sobre correção de produção textual. Eu espero de verdade que essas dicas tenham trazido uma clareza para você e que isso traga resultados efetivos para sua turma. Eu espero que você aplique, revise e que você se torne referência para os seus alunos e na sua escola. Me conta o que você achou nos comentários, é muito importante para mim. Deixa o seu like também, se inscreve no canal e compartilha com profs da sua escola, da faculdade. Já imaginou ela aplicar com os alunos dela esse ano e no próximo ano esses alunos serem seus? Eles vão estar muito mais preparados para suas produções textuais também. Um beijo e até o próximo vídeo.